Prabhupada Ki Jai, Gurudeva Patitavana Ki Jai, Srimad Bhagavatam Ki Jai, Guru Premananda. Ô Guilherme, seja bem-vindo. Pessoal, então vamos começar a leitura aqui. Nós estamos lendo o canto 1, a criação. É o capítulo 3, intitulado Krishna é a fonte de todas as encarnações. Nós vamos ler o verso 34. Só vou fechar aqui a persiana, porque está muito sol. Yadi Yesho Parata Devi Maya Vaisarad Matihi Sampana Eviti Vidur Mahini Sue Mahiate. Vamos ler as palavras em sânscrito e em português. Repetir juntos, por favor, para treinar a pronúncia. Yadi. Yadi. Se, no entanto. Yadi. Se, no entanto. Se, no entanto. Esha. 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 Eles. Eles. O Paratá. O Paratá. Diminuiu. Devi Maya. Devi Maya. Energia ilusória. Energia ilusória. Vaisaradi. Vaisaradi. Cheio de conhecimento. Cheio de conhecimento. Matihi. Iluminação. Sampanaha. Enriquecido com. Eva. Certamente. Iti. Assim. Viduhu. Estar ciente de. Estar ciente de. Mahini. Nas glórias. Sue. De si mesmo. De si mesmo. Mahiate. Estando situado em. Tradução e significado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Se a energia ilusória se atenua e a entidade viva torna-se plenamente enriquecida com conhecimento, pela graça do Senhor, então, ela de imediato ilumina-se com autorrealização e assim situa-se em sua própria glória. Significado. Porque o Senhor é a transcendência absoluta, todas as suas formas, nomes, passatempos, atributos, companheiros e energias são idênticos a ele. Sua energia transcendental atua de acordo com sua onipotência. A mesma energia age como suas energias externa, interna e marginal. E por sua onipotência, ele pode executar qualquer coisa através da atuação de alguma das energias acima. Ele pode transformar a energia externa em interna por sua vontade. Portanto, por sua graça, a energia externa que é empregada para iludir aqueles seres vivos que assim o desejam, atenua-se pela vontade do Senhor em termos de arrependimento e penitência para a alma condicionada. E a mesmíssima energia então age para ajudar o ser vivo purificado a progredir no caminho da autorrealização. O exemplo da energia elétrica é muito apropriado a este respeito. O eletricista perito pode utilizar a energia elétrica tanto para aquecer quanto para refrigerar, por meio de um simples ajuste.
Analogamente, a energia externa, que agora confunde o ser vivo com a continuação de nascimentos e mortes, transforma-se em potência interna, pela vontade do Senhor, para levar o ser vivo à vida eterna. Quando um ser vivo é assim agraciado pelo Senhor, ele situa-se em sua própria posição constitucional para desfrutar da vida espiritual eterna. Como isso, né? Por exemplo, na Prachada. A Prachada é um exemplo mais clássico desse tipo de transformação. Os devotos têm a fé que todos os dias, quando pegam os alimentos, cozinham, né, pensando em Krishna, primeiro compra o alimento, né, pensando em Krishna, depois cozinha o alimento, pensando em Krishna, depois oferece esse alimento para Krishna, o devoto tem a fé que aquele alimento, ele é prachada. Ele não é mais energia material, energia externa. Ele passa a fazer parte de energia interna do Senhor Supremo, pela graça do próprio Senhor Supremo. Graça ou misericórdia em sânscrito é prachada. Então, os devotos têm a fé que quando oferecem um alimento no altar, ele se tornou misericórdia, ele se tornou graça, ele se tornou prachada. Então, ele se tornou energia interna. Srila Prabhupada, ele fazia muita ênfase que em Kali Yuga tem as duas principais formas mais efetivas de liberação são o canto do Santo Nome e a prachada. Isso está no Bhagavatam, assim, que existe assim, uma referência que como que uma das principais formas de liberação é o Kirtana, mas a prachada também é a outra. Srila Prabhupada, ele fazia ênfase que só tinha essas duas formas de se libertar, assim. O resto era para apoiar, ajudar essas práticas. Tudo demais é para apoiar a prática de Kirtana e tomar prachada. Então a prachada parece ser muito fácil de fazer. E é só ter fé e fazer esse serviço, né? De oferecer para o Senhor Supremo os alimentos, todos os dias, toda hora, tudo que vai comer. É uma prática muito efetiva de Bhakti Yoga. Então, se Krishna, né, dá a graça dele, a gente tem acesso a essa energia interna dele, nesse alimento, né, que a gente está acostumado a comer. Alguém tem alguma dúvida? Queria fazer um comentário? Alguém falou alguma coisa? Eu achei que você já tinha terminado, Sim, te interrompi sem vontade. querer. Mas você não acha que tem semelhança, pelo menos semelhança com o culto católico da hóstia, né? Que hoje é hóstia, né? Porque é uma forma prática, mas antigamente era comida mesmo, né? Era alimentação. E quem sabe também uma semelhança com diferentes cultos africanos e até que tomaram corpo no Brasil já como cultura brasileira mesmo, e que também se louva os alimentos e até quem sabe querendo extrapolar aí no espiritismo kardecista é muito forte a questão da água, né? Da bebida, né? Uhum. Sim. Então, Guilherme, essa tradição, né, do alimento porque o alimento ele tá conectado com um yagna, de oferecer os alimentos aos semideuses para agradecer, né, todo o apoio dos semideuses para receber esse alimento. Isso é uma prática recomendada nos Vedas, e as culturas ancestrais, elas de alguma forma ou outra, elas tinham conexão com essa tradição, né, de perceber, de reconhecer o benefício dessas forças naturais, né, que estão acima do controle humano, para justamente trazer essa prosperidade na forma de alimentos. E Krishna fala isso no Bhagavad Gita, né, no momento que ele fala lá que dos yagnas, ele fala, né, que as pessoas oferecem os alimentos, e quem não oferece está comendo somente pecado, né?
está comendo somente karma, porque está assumindo toda a responsabilidade pelo desfrute daquilo. E quando a pessoa faz a oferenda e depois come os remanentes das oferendas, ela está comendo um alimento sem karma, porque é um alimento oferecido. Mas quando a pessoa faz para os semideuses, aí a questão é karma mesmo, se livra do karma. Né? O alimento ele fica sem karma, ele fica karma free. Agora, quando oferece para o Senhor Supremo, além de ficar livre de karma, ele se torna energia interna, energia espiritual. Então, como você diz, né, essa tradição ela é tão antiga que ela permeia todos os caminhos tradicionais. Todos. De uma forma ou outra tem essa conexão que o alimento ele é algo sagrado e que ele deve ser oferecido, ele deve ser louvado, então depois desfrutado. Todas as tradições. E aí ele vai tomando formatos diferentes, interpretações filosóficas diferentes, né? Mas a ideia é justamente livrar do karma, principalmente, né? E aqui com os Vaishnavas, a gente entende que não só livrar do karma, mas ter um contato com a energia interna do Senhor Supremo. Então, esse contato com a energia interna é muito importante, porque é o seguinte, a alma é definida como energia marginal. Ela não foi criada na energia interna, na potência interna, na energia interna do Senhor Supremo, e nem também a energia externa. Ela é marginal. E por ser marginal, ela consegue obter características tanto da energia externa quanto da energia interna. Vai depender muito do contato com qual energia ela está. Ela está na margem entre as duas. Então, se ela contacta mais a energia marginal, ela vai se caracterizando como energia material, energia externa. Se ela tem contato com a energia interna, ela vai se caracterizando como energia interna. Então, a prática de tomar prachada ajuda a pessoa a contactar cada vez mais com essa energia interna. E isso gradualmente vai criando esse gosto pela transcendência, esse gosto pela energia interna. E vai permitindo que a alma cada vez mais se expresse como energia interna, energia espiritual transcendental, e não a energia externa, material. Então a pessoa vai ficando cada vez mais transcendentalista ao tomar prachada. Claro, ela está cantando os santos nomes, dá o mesmo efeito, porque os santos nomes é transcendental também, é energia externa. Mas a ideia é justamente essa, né? Colocar a energia marginal, que somos nós, as almas, em contato com a energia interna do Senhor Supremo. As práticas de Bhakti Yoga são para isso, fazer a alma experimentar a energia interna, de alguma forma. Agora, se tu me permite, Gora, Sim. essa expressão que tu usou, karma free, é impagável, hein? Karma free. Em breve nos melhores supermercados, né? Até tem uns devotos que fazem assim, sabe? Vendem a prachada, né? Os alimentos que preparam, que fazem, e colocam uma etiquetinha karma free. Mas é muito ousado isso, né? É mesmo? Sim, tem. É bacana isso. É uma brincadeira, mas faz parte mesmo da fé do devoto, né? E até é um compromisso do devoto em realmente fazer aquele alimento, oferecer, né, para Krishna. E assim compartilhar com as pessoas, né? Daí vende o alimento. Na verdade, o devoto gostaria de estar dando de graça, né? Mas como precisa manter a família, manter o templo, daí acaba fazendo uma venda, né? São os brahmanas. Os brahmanas são responsáveis por cozinhar e alimentar a sociedade com alimentos karma free. Essa é a função dos brahmanas, é uma das funções dos brahmanas. Cozinhar para a sociedade. Verso 35. Assim, os seres humanos eruditos, desse modo, os seres humanos eruditos descrevem os nascimentos e atividades do não nascido e inativo, que é indesvendável, mesmo nas literaturas védicas. Ele é o Senhor do coração.
Significado. Tanto o Senhor quanto a entidade viva são, por essência, completamente espirituais. Portanto, ambos são eternos, e nenhum deles tem nascimento e morte. A diferença é que os assim chamados nascimentos e desaparecimentos do Senhor são distintos daqueles dos seres vivos. Os seres vivos que nascem e então novamente morrem estão atados pelas leis da natureza material. Mas os assim chamados aparecimento e desaparecimento do Senhor não são ações da natureza material, mas sim demonstrações da potência interna do Senhor. Eles são descritos pelos grandes sábios para o propósito da autorrealização. No Bhagavad Gita, o Senhor afirma que seu dito nascimento no mundo material e suas atividades são completamente transcendentais, e pela simples meditação nessas atividades podemos alcançar a realização de Brahman, e assim nos libertar do cativeiro material. Nos Rutis se diz que o não nascido parece nascer. O Supremo nada tem a fazer, mas por ser onipotente, tudo é executado por ele naturalmente, como se fosse feito de maneira automática. De fato, o aparecimento e desaparecimento da Suprema Personalidade de Deus e suas diferentes atividades são todos confidenciais, mesmo nas literaturas védicas. Todavia, são revelados pelo Senhor para conceder misericórdia às almas condicionadas. Devemos sempre tirar proveito das narrações das atividades do Senhor, que são meditações sobre o Brahman na forma mais conveniente e saborosa. Verso 36. O Senhor cujas atividades são sempre imaculadas é o Senhor dos 6 sentidos e é plenamente onipotente com 6 opulências. Ele cria os universos manifestos, os mantém e os aniquila, sem ser afetado de maneira alguma. Ele está dentro de todo ser vivo e é sempre independente. Olha que baita definição de Deus. Significado. A diferença primordial entre o Senhor e as entidades vivas é que o Senhor é o Criador e as entidades vivas são criadas. Aqui ele é chamado de Amokha Lila, que indica que não há nada lamentável em sua criação. Aqueles que criam distúrbios em sua criação são eles mesmos perturbados. Ele é transcendental a todas as aflições materiais, porque é pleno de todas as 6 opulências, a saber, riqueza, poder, fama, beleza, conhecimento e renúncia. E assim ele é o Senhor dos sentidos. Ele cria esses universos manifestos a fim de resgatar os seres vivos que estão dentro dele, padecendo das 3 espécies de misérias. Ele mantém os universos e no devido tempo os aniquila sem ser sequer levemente afetado por tais ações. Ele está ligado a esta criação material muito superficialmente, assim como uma pessoa cheira o odor sem estar em contato com o objeto odorífero. Elementos agnósticos, portanto, nunca podem aproximar-se dele, a despeito de todos os esforços. Mais um versinho para completar o de jejum. Os tolos, com pobre fundo de conhecimento, não podem entender a natureza transcendental das formas, nomes e atividades do Senhor, que está atuando como um ator em um drama. Tampouco eles podem expressar tais coisas, nem em suas especulações, nem em suas palavras. Significado. Ninguém pode descrever adequadamente a natureza transcendental da verdade absoluta. Por isso, se diz que ele está além da expressão da mente e da fala. E todavia há certos seres humanos, com pobre fundo de conhecimento, que desejam entender a verdade absoluta através da especulação mental imperfeita e da descrição falha de suas atividades. Para o leigo, suas atividades, aparecimento e desaparecimento, seus nomes, suas formas, sua parafernália, suas personalidades e todas as coisas relativas a ele são misteriosas.
Há duas classes de materialistas, a saber, os trabalhadores frutivos e os filósofos empíricos. Os trabalhadores frutivos praticamente não têm informação da verdade absoluta. E os especuladores mentais, após frustrarem-se nas atividades frutivas, voltam-se para a verdade absoluta e tentam conhecê-lo por especulação mental. E para todos esses seres humanos, a verdade absoluta é um mistério, assim como o truque do mágico é um mistério para as crianças. Sendo iludidas pelo truque do Ser Supremo, os não devotos que talvez sejam muito destros em trabalho frutivo e especulação mental, estão sempre na ignorância. Com esse conhecimento limitado, eles são incapazes de penetrar na região misteriosa da transcendência. Os especuladores mentais são um pouco mais progressistas que os materialistas grosseiros, ou os trabalhadores frutivos, mas porque também estão dentro do cerco da ilusão, eles tomam como certo que qualquer coisa que tenha forma, nome e atividades é apenas um produto da energia material. Para eles, o Espírito Supremo é amorfo, inominado e inativo. E porque tais especuladores mentais igualam nome e forma transcendentais do Senhor com os nomes e formas mundanos, de fato, eles estão na ignorância. Com esse pobre fundo de conhecimento, não têm acesso à verdadeira natureza do Ser Supremo. Como se afirma no Bhagavad Gita, o Senhor está sempre numa posição transcendental, mesmo quando está dentro do mundo material. Mas os seres humanos ignorantes consideram o Senhor como uma das grandes personalidades do mundo, e assim eles são desencaminhados pela energia ilusória. Srila Prabhupada, muitas vezes, ele, nos seus comentários, como um Madhyama Adhikari, ele é muito discriminador, assim, muito discriminativo. Ele chega e fala, olha, todos somos almas condicionadas, tudo bem. Todos somos almas, tudo bem. Mas algumas almas são bem tolas, outras são sábias, outras são especuladores. Ele faz como uma discriminação. E é interessante, assim, atentar para isso, porque depende do nosso meio ambiente, a gente está com as coisas tão assim, de certa forma, a gente está numa zona de conforto, em que a gente está acostumado com as coisas que estão ao nosso redor. Não tem muitas coisas diferentes ou necessidade de discriminar tanto o meio que está ao nosso redor. Caramba, gente, tá gravando, ainda bem. Então, como a pessoa não tem tanta necessidade de discriminar, quando ela encontra alguém que discrimina muito, ela fala, poxa, que pessoa mais discriminadora. É proibido discriminar, ainda mais hoje em dia, né? Em que a gente está com essas questões assim de igualdade, né? Tão forte na sociedade, e devido à própria ignorância das pessoas, essa igualdade ela chega em níveis absurdos, onde é notória a diferença, as pessoas querem igualar, né? E não respeitam a diferença, inclusive. Então isso acaba trazendo grandes perturbações para todos os seres vivos, né, seres humanos. E então é importante ter um nível de discriminação sem perder o foco daquilo que é absoluto, que é não dual, que é igual, que é para todos, todo mundo é igual. Quando a pessoa tem essa consideração, ela está bem situada. Então, a discriminação é bem utilizada para a pessoa que está bem situada. Então, quando uma pessoa está bem situada e discrimina, vale a pena escutá-la. É o caso de Srila Prabhupada, né? Então, vamos supor, aqui, quando a gente está conversando sobre esses temas, é muito fácil falar de alma, de transcendência, de Deus. Mas quando você conhece pessoas que são trabalhadores frutivos, grosseiros, que estão distantes da questão de Deus, de transcendência, ou quando tomam contato com isso, é aquela questão assim de rezar para Deus para que meu trabalho seja melhor e mais próspero e eu fique rico, e eu tenha saúde. Ou seja, a relação com Deus é Deus lá e eu me dando bem aqui na matéria. Então, mesmo assim, são pessoas muito grosseiras, né?
Quando você toma contato com esse tipo de pessoas, e daí você vai tratar esses temas mais finos, né, sobre a natureza de Deus, suas qualidades, seus passatempos, que ao conhecer, você vai notando que isso também exige um desapego a essa matéria grosseira, né, exige de certa forma um tomar consciência, né, do quanto eu estou grosseiramente envolvido com tudo isso, já que existe, né, essa possibilidade de estar se relacionando com Deus de uma forma tão clara, entender ele de uma forma mais próxima e, consequentemente, entendendo, percebendo a necessidade de não ficar numa tolice, né, de se envolver com a matéria e depois isso vai dar mal, né? O próprio conhecimento sobre o Senhor Supremo vai explicando a temporariedade do karma, né, da relação com a matéria que muda constantemente. Ou seja, deixar de ser tão grosseiro assim, né? Exige um certo esforço, exige um certo desapego, né? Então, quando você encontra pessoas assim, você vê a dificuldade de conversar com elas sobre temas básicos até. Porque a pessoa, ela reluta em tomar algum nível de consciência. E aí, quando você vai encontrar especuladores filosóficos, como o Srila Prabhupada disse aqui, né, que são um pouco mais progressistas, essas pessoas se abrem para falar alguma coisa filosófica, trabalhar alguns termos. Mas, se você entra na seara da área de conhecimento, que é um conhecimento revelado, é um conhecimento assim que realmente a nossa mente não conseguiria alcançar, que nós precisaríamos ter fé para acessar esse conhecimento, e através da fé e com a ajuda desse conhecimento, muitas das coisas com as quais eu poderia ficar especulando, eu consigo então entender e explicar e situá-las bem, sem necessidade então de especular tanto sobre elas. Já há uma certa dificuldade, porque a pessoa também tem apego a tentar entender o mundo através da sua mente, da sua natureza. Então a pessoa tentar entender o mundo através dos olhos da fé e tentar experimentar a compreensão que se alcança, a experiência que se alcança com os olhos da fé, é muito difícil para ela. Devido ao quê? Ao apego a compreender a realidade de uma determinada forma. Isso é uma zona de conforto. Isso também é um apego. Então, a fé, algumas pessoas podem chamar assim, aquela pessoa tem apego à religião dela. Na verdade, se você avaliar bem, quando a religião ela te convida a você tratar com esses temas que são misteriosos, são transcendentais, eles não são acessíveis através dos sentidos cognitivos da mente. Então é um grande desafio a pessoa séria conhecer esses elementos transcendentais e explicar o mundo a partir dessas referências, porque a pessoa vai ter que desenvolver esses sentidos internos, vai ter que desenvolver essa fé, vai ter que desenvolver essa experiência. Então, um praticante sério, ele não é sentimentalista, ele não fica naquele papo assim de Deus existe, tá bom, e assim a gente acredita e vive feliz, porque Deus está ali nos protegendo, não, ele vai procurando entender cada vez melhor, ele vai se tornando uma pessoa sábia, ele vai se desenvolvendo, e vai justamente criando essa vigyana, essa experiência. E isso é desafiante, isso tem que deixar, o desapego é palavra constante com uma pessoa assim. A pessoa precisa desapegar daquilo que ela realizou como realidade, porque o que ela está contactando, o objeto de conhecimento dela, é algo transcendental, é muito elevado, está muito longe. Então, se aproximar significa deixar a posição que está e indo na direção daquilo que está tão longe. Então, exige um progresso contínuo. E é mais, mesmo quando a pessoa chegou a realizar a transcendência, ela está na fase de Brahman, isso não para, isso continua se desenvolvendo. No caso da nossa sucessão discipular, o convite é chegar a se desenvolver até no nível de serviço às gopis, a chegar a experimentar a doçura que elas experimentam.
Então isso é muito elevado, isso é infinito, porque elas experimentam uma doçura relacionada com a experiência do infinito, da posse do infinito, posse total, e a entrega completa e total ao infinito. E cada vez que isso acontece, muda. O infinito muda. A nossa capacidade de experiência muda também. Então isso não para. Então tudo isso é um desafio muito grande. Não, se alguém tem apego a um dia parar e descansar, parar e ficar paradinho, nesse processo não vai haver isso. A pessoa vai continuamente progredir, continuamente. Ah, mas aí eu vou ficar muito cansado, eu não vou parar para descansar. Né, você pode ver que Narayana, ele está lá constantemente descansando, né, com os pés sendo massageados pela deusa Lakshmi, né? Então o descanso na transcendência existe também. Né? O próprio Vishnu mostra isso com seu exemplo, né? Mas mesmo descansando, a experiência do descanso nos remete a um novo vislumbre de realidade. Cada experiência com a transcendência remete a um novo jeito de perceber a realidade, a uma evolução de consciência contínua. Esse é o tempo eterno. O tempo eterno muda a consciência. E o tempo material muda a matéria. Então, quando a pessoa começou a viver uma vida espiritual, a sua mudança de consciência começa a acontecer. Ah, mas então minha mudança de consciência está acontecendo e meu corpo também. Estou ficando careca, meu dente está caindo e o tempo então está agindo nas duas plataformas. Pode ser, mas em diferentes dinâmicas. Talvez a consciência não está mudando tão rápido, né? Ou talvez a consciência está mudando mais rápido do que o corpo. Isso também pode acontecer, né? Como a gente conversou uma vez com a Tayana ali, né? Às vezes a pessoa dá um salto quântico e o corpo não acompanhou ainda, né? Então pode acontecer também. Mas esse tipo de percepção é difícil tratar com pessoas que são grosseiras, materialistas, e mesmo aquelas que são mais progressistas, especuladores filosóficos, também é difícil. E esse é o feijão com arroz do Srimad Bhagavatam. Vocês têm algum comentário, alguma dúvida com relação ao que a gente leu? Colegas, ali no verso 36 que foi lido, aí ele fala assim, né? O Senhor, cujas atividades são sempre imaculadas, é o mestre dos dois sentidos e é onipotente e completo com 6 opulências. Ele cria os universos manifestados, os mantém e os aniquila sem se afetar nem um pouco. Ele está dentro de todo ser vivo e é sempre independente. Ele está dentro de todo ser vivo e é sempre independente. Aí, ontem, no estudo do Kandambini, teve uma coisa que você explicou que me chamou muito a atenção quando estava escrevendo ali as qualidades, né, que se deve, ou que se pode almejar do ser, né? Qualidades positivas. Mas aí você ressaltou, Gora, que essas não são qualidades da alma, que a alma é pura, límpida, e, ou seja, são qualidades externas, né? Que a gente vai colando na gente, a gente vai chamando para para gente, né? Mas que a alma, ela não precisa dessas qualidades. E aí agora com esse texto 36, eu fiquei aqui imaginando, né? Que ele fala que está dentro de todo ser vivo e é sempre independente. Então,
até me veio uma figura na cabeça, né, que dentro de todo ser vivo tem uma alma pura, que não se afeta com nada da matéria, isso somos nós, é próprio de nós, e Deus, que é independente, né? Então até fiquei visualizando assim a nossa alma e Deus quase que abraçados assim, inseparável, né? E então parece, só que isso está acontecendo no próprio mundo condicionado, né? No próprio mundo da matéria, né? Então assim, onde quer que nós estejamos, onde quer que o que quer que nós façamos e qual seja a experiência que nós tenhamos, tem uma alma pura, né, com essas características, abraçadinha com Krishna. Fui muito longe, mas é porque ontem me chamou muita atenção assim essa questão de que esses aspectos externos, né, que são muito bacanas e claro a gente está atrás deles, mas que no final a alma não precisa disso. Sim, Guilherme, é isso mesmo. Esses aspectos externos, eles vão ajudar, sim. Eles vão ajudar. Né? E assim como alguns aspectos externos podem atrapalhar. Mas é justamente, né, superar os obstáculos, por exemplo, os aspectos externos que atrapalham, eles não são difíceis de superar, porque justamente não é nem eliminar esses obstáculos, é mudar uma percepção deles. Então é uma mudança de percepção interna que acontece para superar esses obstáculos. Então, da mesma forma como a alma ela não pode ser barrada no seu progresso, né, em Bhakti, em devoção, no seu progresso rumo à transcendência, pelo caminho de Bhakti, ela não pode ser barrada, obstaculizada por elementos externos. Da mesma forma, os elementos externos, eles também não podem, assim, substancialmente, garantir o sucesso da pessoa nesse caminho. Eles podem facilitar, contribuir, como se bem utilizados, até mesmo o que seriam os obstáculos, podem ajudar se a pessoa souber utilizar. Né, por exemplo, um exemplo uma vez eu já falei aqui da Rainha Kunti, né? Ela tinha um karma, assim, entre aspas, os devotos não têm karma, os devotos têm sua vida coordenada por Krishna. Eles veem assim, como tudo que acontece é misericórdia. Então a Rainha Kunti, ela entendia assim também, que os problemas que ela tinha, assim, né, de perseguição, que a família dela sofria, né, o fato dela ficar viúva, tudo isso fez com que Krishna, nesses momentos mais difíceis da vida dela, tivesse por perto. Então ela via ele como quem fornecia esses problemas e ele vinha resolver de uma forma tão maravilhosa e que dava tanto prazer e satisfação para ela e para a família. Então ela orava para que não parassem de enviar problemas para ela, já que ele era a origem de tudo isso. E Krishna dá muita risada quando um devoto pensa assim, sabe? Porque ele percebe a diferença de uma pessoa assim, de um devoto desse nível, que quer a presença dele em qualquer situação, daquelas outras almas que estão querendo confortos materiais, que estão querendo, né, viver só de boa. Então, ela, ele meio que ele se diverte com tudo isso, né, com essa devoção, com essa relação com ele, assim. Então, o lado externo, ele pode ajudar, né? Tudo pode ajudar, desde que a pessoa tenha devoção. E aí, ali, é um sintoma, né? Um sintoma externo que acontece, né? No desenvolvimento de Bhakti. É a auspiciosidade, né? E aí, naquele... Vishwanath Chakravarti, ele é um erudito, né? Ele é muito analítico. Então, ele destrinchou a auspiciosidade em qualidades. Então, uma pessoa que vai adquirindo aquelas qualidades, ela fica auspiciosa, todo mundo quer viver perto dela. Todo mundo quer abrir as portas para uma pessoa assim, quer ajudar uma pessoa assim. Então, isso é auspiciosidade, né?
E aí, mas é isso, né? Se a pessoa começa a utilizar isso com Bhakti, né, de forma sincera, pura, isso ajuda muito. E eu vou te falar mais, ajuda mais as outras pessoas do que a si mesmo, né? Porque as outras pessoas percebem essa auspiciosidade e isso facilita muito para elas. Porque é como se fosse materialmente falando, a pessoa se torna um guarda-chuva, né? As pessoas estão sofrendo tantas misérias e se aproximar de alguém que é auspicioso, alguém que dá sorte, alguém que traz, poxa, tudo que rola ao redor dessa pessoa é bom. Ah, eu quero ficar perto dele, porque tudo que acontece com ele é bom. Eu pego um pouquinho disso para mim. E é verdade, a pessoa daí desfruta junto, né? E como o devoto está em Bhakti, assim, ele não se sente proprietário, geralmente ele está compartilhando essas coisas com as outras pessoas. E, é muito interessante viver isso perto de um devoto assim, até materialmente falando. E tem muita gente que assim, não intelectualmente falando, né, mas assim, como que percebe isso. E aí vai viver perto dos devotos avançados por causa dessa auspiciosidade que acontece com eles. Isso então é benéfico para as outras pessoas. E tudo bem, né, tá bom. Mas o importante mesmo é focar no lado interno, né? No lado interno do outro, do devoto. Né? Essa auspiciosidade é bacana, é bom, é interessante, mas é importante focar no lado interno. Isso é como um efeito secundário de Bhakti. Isso é meta para muitos outros processos. E para Bhakti é um efeito secundário. Então, aí esse lado interno, não sei se é muita viagem minha, eu que estou construindo isso por conta própria, mas nesse lado interno tem um binômio aí. Tem uma alma pura e imaculada e um Deus puro e imaculado. Que estão sempre juntos, mas são independentes um do outro, mas convivendo, né, interrelacionados. A alma é dependente de Krishna. Dentro de desculpa, dentro de cada ser vivo, né, como o texto trouxe ali. Uhum. Sim. Sim. A alma, ela não depende da matéria, mas depende de Krishna. Ela, mesmo Tá. a alma que não reconhece Krishna, que é, por exemplo, impersonalista, e ela, em algum momento, ela vai repousar na energia de Krishna. Ela vai se fundir na energia de Krishna. Beleza. Srila Prabhupada usa muito a frase de volta ao lar. Nós precisamos voltar de volta ao lar, de volta ao Supremo. Essa frase, assim, a alma condicionada nunca esteve no, em Vaikunta, no, junto ao Senhor Supremo. Lá, né, assim, na, na parte da energia interna. Mas a referência de Srila Prabhupada é justamente a essa constatação que você trouxe. Mas ali é uma alma pura que está dentro do corpo e está do lado do Senhor Supremo puro também, né? Que é independente da matéria, não é contaminado pela matéria. E a alma também. Só que é isso, a alma, ela esqueceu essa sua natureza intrínseca, independente da matéria. Ela está confundida, ela tá acreditando ser matéria. Ela está aceitando a matéria como seu próprio eu. Então ela precisa deixar isso para voltar ao lar, voltar à sua verdadeira natureza, à sua casa, o seu jeito natural de ser. E voltar ao Supremo que está do ladinho. É mais ou menos por aí mesmo que eu fui construindo aí a minha percepção. Mas é difícil expressar com palavras, né? Sim.
E é um raciocínio muito simples, né? Mas, para quem já se enredou... Sim. Acaba, né, assim, a própria, essa ideia da prática, né, de despertar o gosto pela energia interna do Senhor Supremo. Né? A energia marginal, ela precisa contactar essa energia interna. Aí ela vai criando esse gosto, até o momento que ela se acostuma tanto que ela precisa disso e deixa naturalmente a matéria. Então, ela está na matéria por vontade própria, quer dizer, o Senhor Supremo a criou na matéria, mas ela se mantém por vontade própria. Ela tem como que o livre-arbítrio de escolher sair ou querer ficar. Esse é o livre-arbítrio. Pessoal, alguém quer fazer mais algum comentário? Gostaria de fazer alguma pergunta? Chega de néctar. O que vocês querem? Acho que assim, né, quando a gente fala da matéria, para mim, sempre, assim, no momento que eu estou, no estágio, né, inicial, eu sempre penso que é, a gente, talvez eu tenha uma necessidade de ficar como observadora, sabe? Observando, assim, como que a mente, ela vai me colocando em ações e escolhas na vida que às vezes são muito baseadas assim nesse apego material. Então, assim, por alguns instantes eu vejo que é muito necessário eu tentar observar mais, sabe? Então, é isso, é a sensação que eu tenho. Que legal, Jorge. É muito bom, né, assim, porque às vezes não é só uma escolha isso, né? É uma capacidade mesmo, né? Assim, de poder observar, de poder estudar, de poder analisar mais. Assim, quanto mais enredada, menos a pessoa pode fazer isso. Por isso que se recomenda um tempinho de celibato, um tempinho de que a pessoa se estude, né? O celibato ajuda muito, não se envolver assim né, nessa questão de relacionamento amoroso, relacionamento sexual, porque isso toma muita atenção, muita energia. E aí essa, essa atitude mais analítica, né, a capacidade de observar tudo isso no celibato, né, solteiro, assim, é muito mais fácil. E isso ajuda realmente a se situar, né, a entender melhor o corpo, a entender melhor o karma, entender melhor um pouquinho assim o ritmo, né, que a, que a pessoa gostaria de levar, metas, definir metas, tudo isso é importante na fase de estudante, né? Metas, as práticas que a pessoa quer fazer, que consegue fazer, a entender o melhor possível sobre o mundo, sobre as outras pessoas, as energias que rodeiam o meu próprio corpo, né? O corpo dos outros. Tudo isso é muito importante. É Sambandha, Abhideya e Prayodhana.
né? A pessoa ter... Tem uma outra coisa. Desculpa, pode falar. Fala um pouquinho mais alto, Jorge, por favor. Ah, tá. Tem uma outra coisa que é também a gente aprender essa diferenciação entre inteligência e mente. Porque lá eu acho que a gente pode mudar aonde o pensamento está indo através da inteligência, né? Então, assim, as nossas reações em relação a alguns acontecimentos cotidianos que vêm, aonde surge, né, o falso ego, acredito eu, isso pode ser domado também com mais atenção e observação, né? Então, tem muita coisa para limpar, né? É incrível como a gente, quando começa a olhar para isso, percebe que tem caminhões e caminhões assim de lixo acumulado assim na forma como a gente reage em relação ao mundo, que é necessário limpar, né? Então, é um processo longo. Sim, isso mesmo. E em algum momento, né, se a pessoa... tem gente, Jorge, que gosta de ficar assim, sente muita satisfação, tanta satisfação que é isso que elas querem a vida toda. De ficar nesse processo analítico e observando e limpando e trabalhando internamente a vida toda. E isso traz mais satisfação do que ficar aí se envolvendo, trabalhando tanto e daí cuidando de filhos e ter ter uma empresa, daí ter dinheiro para viajar e tal. Não, a pessoa meio que se conforma com o que tem, né? O que chega assim de uma forma simples, fácil, sem tanto esforço. Dedica muito sua atenção a isso, né? A analisar, conhecer, se purificar, progredir como pessoa. E isso dá tanta satisfação, tanta, que isso, mas eu gostaria de um dia ir para a Índia. E daí, se chega a essa viagem para a Índia, tá bom. Se não chega, eu não vou ficar me matando aí para conseguir viajar, não. Daqui eu consigo o que eu preciso para me desenvolver, para analisar, para crescer. Daqui já é possível. Eu não preciso tantas coisas materiais para isso. Eu preciso ter boas conexões, eu preciso ter bons estudos, boas orientações, bons livros, bons contatos, eu posso escrever cartas, eu posso, agora com a internet, eu posso participar de lives, conversar com as pessoas. Então, a, a pessoa acaba justamente não entrando nesse outro lado que vai enredando, entendeu? Que envolve a energia sexual, com certeza, sabe? E, claro, alguns de nós, mesmo, né, por exemplo, na época que eu era brahmachari, eu estava com o Swami Puri, e ele me falava de um brahmachari que era irmão espiritual dele, que também era discípulo de Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, que vivia na Costa Rica. Eu não sei se esse devoto, como é que está ele hoje em dia, né? Mas na época, o Swami Puri ele recebeu o convite de conviver com ele, viver com ele, na Costa Rica. Ele vivia na Costa Rica, eu não lembro qual que era a nacionalidade dele, mas ele vivia na Costa Rica e ele era sozinho, um brahmachari sozinho. Parece que tinha outros discípulos de Srila Bhaktivinoda Puri Goswami Maharaj lá, mas ele mantinha um templo onde ele recebia as pessoas, sozinho, e ele vendia pinturas. E ele coletava muito bem. Ele viajava para a Índia, assim, frequentemente, ganhava muito dinheiro, e assim ele tinha um templo bonito, bem mantido, assim. Não sei até se ele comprou propriedade. Ele era brahmachari, ele tinha esse perfil, né, de renunciante e estudante, né, de Gyani, mais analítico, mas ao mesmo tempo ele tinha essa veia Vaishya tão forte, tão natural, que ele fazia isso assim com a mão amarrada nas costas. Então ele conseguia aparentemente fazer esse trabalho que parecia enredativo e tal, mas de forma muito natural para ele. Então a gente precisa ter bem esse filtro, né? A questão do celibato
é porque o celibato nos afasta da energia sexual que demanda muita atenção. Então, a ideia é essa, né? Cultivar o celibato para focar mais na atenção em coisas que a pessoa considera importante. E, às vezes, o trabalho é um trabalho que dá dinheiro, e que dá a possibilidade de viajar, e que dá a possibilidade de comprar coisas. E aí pareceria que a pessoa está se enredando, mas não, a pessoa justamente mantém na questão do estudo, né, o mínimo para viver e utiliza toda aquela energia em termos de dinheiro, né, prosperidade material, para focar nessa capacidade de estudar mais, na capacidade de se contactar, de viajar, de estar assim, né, progredindo, né? E aí, claro, a energia sexual ela demanda essa atenção, tudo bem, ótimo. Daí tem o enredamento, tem o enredamento que vai pegar energia, tudo bem. Mas aí, então, vou fazer o seguinte, vou manter meu estudo no mínimo necessário agora, para eu continuar progredindo, para eu continuar indo adiante. E aí eu vou analisando isso, né, que está acontecendo ao meu redor, quais são os desenvolvimentos dessa questão da sexualidade para mim, como é que como é que é essa questão, né, a sexualidade, ela envolve uma preocupação com subsistência, né, com ter um lugar para praticar o sexo, né, com ter dinheiro para ficar atrativo para o parceiro, para a parceira, né, tem que envolve várias questões assim que são materiais, né, e elas tomam tempo. Então, tudo isso pode ser também visto de uma forma analítica, né? A pessoa não precisa cancelar esse lado analítico ali. Só que daí vai ficar uma questão mais assim, menos, não dá para ir tão longe. Ela tem que lidar com o que está acontecendo ao redor, assim, de certa forma, consigo mesmo, né? Mas isso também é importante. Por isso que a pessoa precisa manter uma referência conectada assim com esse conhecimento, né, da transcendência, de que somos almas, não somos o corpo. Nós não nós estamos enredados na matéria, nós precisamos justamente tirar nossa atenção, nossa identificação com a matéria para encontrar nosso verdadeiro ego, né? E não ficar acreditando que a gente é isso, que o corpo está demonstrando, que a mente está demonstrando, que a personalidade está demonstrando. A gente não é isso. Então precisa a gente manter pelo menos como diz assim, tem que calibrar a lenta, né? Tem que todo dia dar uma lidinha no Bhagavata, todo dia cantar uma japinha, todo dia tomar prachado para calibrar a lenta. Porque senão desgringola a coisa vai pro buraco, assim, a pessoa vai se enredando cada vez mais e daqui a pouco esquece de que é alma espiritual. E entra num círculo de ansiedades materiais tremendo, sofre muito. Obrigada, Goura. Obrigado, Júlio. Eu vou só ler mais um verso, porque chegaram aqui os nossos brahmacharis. Vou ler só mais um versinho, tá, galera? Chega de néctar. Vocês são muito abelhões. Esse verso é muito famoso. Somente aqueles que prestam serviço sem reservas, ininterrupto e favorável aos pés de lótus do Senhor Krishna, que carrega a roda da quadriga em sua mão, podem conhecer o Criador do Universo em toda a sua glória, poder e transcendência. Chega de néctar. Aí amanhã a gente lê o comentário de Srila Prabhupada. Pode ser, gente? Sim. Beleza. Obrigada. Bom dia a todos. Obrigado a vocês. Hare Krishna. Um bom dia. Bom dia, Hare Valeu, Krishna. bom dia, Hare Obrigada. Krishna. Obrigado. Obrigado.